Bom dia! Então você está no dia seguinte após a cirurgia. Algumas questões lhe vêm à mente logo na primeira hora que você acorda. Café da manhã, o que comer? Se já posso trabalhar ou já posso praticar a minha atividade física? Posso fazer as coisas naturalmente, como antes? Medicação, tive dor, não tive? Vou responder devagarzinho, no jeitinho da cronologia, tudo bem? Primeiramente, quando você acorda, a primeira coisa que você vai é se olhar para ver como você está. Se teve dor, não teve, passou uma noite boa, ótimo. Acordou um pouquinho inchado, dependendo da cirurgia, isso pode acontecer. Já expliquei para você em vídeos anteriores. Pequenos inchaços podem ser comuns. Talvez você não tenha obedecido direitinho a recomendação da inclinação de 120 graus. Caso tenha se deitado, reclinado como 180, você pode ter comprimido a área da cirurgia de alguma forma ou dormido com a mão entre o rosto e o travesseiro. Isso gera uma compressão da área e pode dar algum inchaço, alguma roxidão, né? Algum edema. Se você não tem dor, não está com olhos inchados, nada inchado, só mesmo o local da cirurgia levemente ou um pequeno roxo, deve ser da compressão, tudo bem? Acordou, sentiu um pouquinho de dor, não está se sentindo muito bem, a cirurgia foi um pouco extensa, eu aconselho a ficar de olho e permanecer em repouso, não passar esse dia em atividades normais, tudo bem? Porque você ainda está em observação pelos 3 primeiros dias da cirurgia. Cirurgias mais simples, das quais você não precisa de enormes cuidados, como dentes pequenos, né? Raízes, remoção de raízes, essas questões mais simples. Implante sempre é mais delicado, não recomendo fazer muita atividade depois de cirurgia de implante, tá bom? É uma cirurgia delicada, cara, complicada de se refazer, é bom obedecer aí o roteirinho, tudo bem? Se você ainda não está 100%, mas vai precisar comer, vamos lá para a cozinha. Ideal do café da manhã, café ainda mais para gelado e frio. Não deixe de abusar das coisas geladas, tá bom? Nada de sólido ainda, nada de pãozinho, né? Nada de castanhas. Tudo que você vai poder consumir são iogurtes naturais, né? Um mingau batido de aveia, mingau de maizena. O importante é você estar se alimentando bem. Você pode também lançar mão aí de frutas batidas no liquidificador como uma vitamina gostosa. Se você tem hábito de consumir as fibras tradicionalmente, tudo batido no liquidificador junto com as frutas, tá joia? Lembre-se também de consumir bastante água para excretar toda essa medicação que você está fazendo uso. E aí, já posso voltar para as minhas atividades físicas? Aí, quem sabe dessa situação, melhora você. Como você acordou? Precisou repetir o analgésico, que é a Novalgina, ou a dipirona, ou o paracetamol? Como é que está o remédio para dor? Você teve dor à noite? Precisou repetir esse medicamento? Esse medicamento a gente pede para tomar só em caso de dor. Nas primeiras 24 horas, eu sempre peço para o paciente obedecer o uso do analgésico, mesmo que esteja sem dor, para manter o nível do equilíbrio de dor, né, zerado. Se você já deu 24 horas, tomou a medicação certinho, zero dor, hoje, você dando 24 horas após a cirurgia, você pode até encerrar o analgésico. Veja bem, ouça as minhas palavras. Não é antibiótico e não é anti-inflamatório. É o remedinho que serve para tirar a dor, tudo bem? O restante você deve continuar de acordo com a recomendação do seu dentista. Importante, se você está se sentindo bem, o atestado foi só para 12 horas, né? Pode voltar a trabalhar se a cirurgia não foi agressiva, você está bem e não vai fazer esforço físico, volte a trabalhar. Caso você esteja em recomendações maiores, como uma extração de siso, um terceiro molar inferior, né? Cirurgias grandes de implantes, ideal permanecer em repouso e ainda não fazer atividades físicas, muito menos, pessoal, tomar sol, tá bom? Excesso de sol, muita pressão, muito calor vai inchar você
vai dar edema e dor. Não posso nem esquecer que vocês, né, que estão tomando antibiótico, não podem nem chegar perto de álcool, certo? Isso tinha ficado implícito ontem, mas de hoje em diante você está entrando num processo de regeneração, mesmo que não esteja tomando antibiótico. O álcool inibe a regeneração, gera uma reinfecção, um inchaço, coleção de pus. Você não pode tomar álcool pelos primeiros 7 dias, tudo bem? Cigarro também não é recomendado, vai matar aí toda a área que está sendo refeita, né, através das células de regeneração, vai matar o coágulo, vai dar uma dor danada, chamada alveolite. Alveolite é uma dor assim, que se você nunca sentiu dor, é a pior dor que você poderia imaginar. E se já sentiu dor de dente, essa é top 1 das piores. Para não ter alveolite, o que eu faço? Você não fuma, não bebe, não cospe por 3 dias, né? Mantém aí o meu guia de pós-operatório ideal, que você vai ser bem sucedido. De repente, você está no meio da tarde, está indo tudo bem, de repente você deu um espirro ou percebeu que de alguma forma começou um sangramento diferente. Estava super bloqueado o sangramento, de repente você percebeu que começou a sangrar. Coisas diferentes do padrão de regeneração, do padrão de recuperação, você estava indo a 100%, começou a reduzir, veja o que é que você está fazendo erradamente. Você não está se esforçando demais, pegou peso, voltou ao trabalho numa hora que não podia, tomou sol, espirrou e segurou o espirro, aquilo pode ter acontecido. Então, se você perceber um padrão, retorno da dor, inchaço elevado, sangramento, são questões que devem ser procuradas imediatamente o dentista que fez essa cirurgia. Você sabe que alguma coisa saiu do nosso padrão, deve voltar ao repouso, deve voltar àquela vidinha que você estava levando nas primeiras 24 horas. Quer dizer que estava tudo bem porque você estava fazendo tudo certinho. Se você ultrapassou os seus limites de recuperação, o corpo não aguenta. E você tem que entender que depois de uma cirurgia, o corpo, né, ele precisa de toda a energia para se recuperar mais rápido, né? Então, se você divide a sua energia com várias atividades, ali a região onde foi feita a cirurgia vai ficar com menos intensidade de regeneração, porque o metabolismo está para outras áreas. Então você vai ter que retornar as atividades que você estava tendo nas primeiras 24 horas, ou seja, zerar, para que a sua recuperação seja boa. Vamos supor que você esteja no segundo dia agora e esteja com uma dor insuportável. De 0 a 10, esteja aí 6, aumentando a 7, a 8, com todas as medicações. O que pode ser? A recomendação é que você ligue para o seu dentista, tudo bem? Principalmente porque você acabou de fazer a cirurgia, está tomando as medicações corretamente, seguiu os protocolos devidos, né? Não era para estar sentindo dor, então você precisa realmente ligar para ele. Pode ser que você esteja aí com um quadro de infecção ou um quadro de alveolite, que é o mais natural que pode acontecer, que é o alveolite que você sem querer cuspiu, ou enfim, o coágulo se formou, mas saiu por um sangramento mais fino. Então, se está com dor, depois de 24 horas tomando todas as medicações e todos os cuidados, pode ligar no dentista que ele vai te ajudar, tudo bem? Pessoal, algumas medicações, né, para pós-operatório podem dar alguns efeitos indesejados, né? Pode dar sono, dor de cabeça, azia, náusea, diarreia, dor de barriga. Você pode se sentir um pouco tonto, né? Pode perceber que inchou um pouco. Nem todas as medicações são 100% insensíveis pelo corpo. Por isso que a gente pede para você hidratar bastante e comer bem antes da medicação. Mesmo que você não esteja mastigando, tá bom? Você se lembre de manter a dieta bem frequente, a cada 3 em 3 horas, principalmente porque ela está pastosa e líquida, né? Você não pode esquecer de se manter hidratado e bem alimentado, tudo bem? Para que seja diminuído aí os efeitos das medicações.
Olhe bem a bula, porque existem medicações, como por exemplo a azitromicina, que é um antibiótico também usado na odontologia, que essa azitromicina, o ideal é tomar ela de barriga vazia. O Clavulin, que a gente pede para tomar em algumas circunstâncias, também deve ser ingerido, né? Esse deve, em especial, deve ser ingerido em jejum de 30 minutos, tá bom? Depois você se alimenta. Então, só olhar as recomendações específicas, a amoxicilina preferencialmente ingerida com a barriga cheia, tudo bem? E tem algumas medicações como o cetoprofeno e ibuprofeno que vocês precisam tomar, que são os anti-inflamatórios, com 2 copos de água, tá? Direto, 2 copos de água, para evitar gastrite, úlceras e outras irritações gástricas. Tudo bem? Importante, pessoal, é ler a bula sempre, né? A recomendação é do dentista, mas seja cauteloso, né? E também ler a bula é bom para você ir se informando um pouco mais, tá? Vamos seguir para o próximo dia. Até mais!